Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ivan. Aqui ao meu lado está a minha digníssima esposa. Cristiane. Exatamente. Nós moramos no Rio de Janeiro. Ainda, exatamente. Em breve estaremos saindo desse caos. Mas já há muito tempo atrás, para ser exato, em 2013, nós vivemos uma experiência muito marcante na nossa vida. Nós somos cristãos e gostaríamos de compartilhar com vocês a história que nós vivemos. Eu amo histórias de milagres, né? Desde pequenininha eu sempre gostei de ouvir histórias de milagre, de milagres assim incríveis, e eu nunca imaginei que eu poderia fazer parte de uma história assim de uma forma tão direta, sendo quase a protagonista principal, né? Então, em 2013, a gente tinha 4 anos de casado e a gente decidiu que precisava ter alguém pra gente poder dividir o nosso amor um pouquinho, né? Muito amor pra dividir, e a gente falou, a gente quer ter um bebê. Aquela história de 1 mais 1 igual a 3. E aí a gente engravidou, né? Logo, graças a Deus. Né? Diz que pobre engravidar rápido, é verdade? É verdade. Não tenho dúvida disso. E aí, uma gravidez super desejada, planejada, cuidada, né? Com ácido fólico. E aí, o que aconteceu? A gente ficou muito feliz com aquela gravidez, muito grata a Deus. Só que quando eu tava com 22 semanas de gravidez, mais ou menos uns 6 meses de gravidez, né, que a gente vai fazer a ultrassonografia morfológica, a gente descobriu 2 probleminhas que a nossa filha tinha, né? A gente já sabia que era uma menina na época, ainda não tínhamos definido o nome, mas ela tinha um cisto no do plexo coroide, que é uma região do cérebro, e ela tinha um cordão que faltava... Cordão umbilical, né? Um cordão umbilical que faltava uma artéria, né? Então, para ter 3 vasos, 2 artérias e uma veia, e só tinha uma artéria e uma veia. Isso já demonstrava a possibilidade dela ter alguma síndrome genética, né? Algum problema. E a mais provável era uma síndrome de Edwards, que causa uma série de problemas no bebê, malformação cardíaca, malformação do sistema gastrointestinal, né? A criança geralmente não consegue nem se alimentar, sugar, nada disso. E tem uma estimativa de vida muito curta, de uma média de 2 anos, né? Ou, assim, acho que quando chega a 2 anos já é muito. Mas tem algumas crianças que ainda conseguem sobreviver mais tempo. E de uma vida muito sofrida, mas né? Uma vida, assim, na cama, né? Uma criança que é totalmente dependente, né? Com uma série de problemas. Então, ali, quando a gente levou esse exame para o médico, né? Eu já, quando eu fiz a ultrassonografia, eu já comecei a chorar, porque eu já tinha uma ideia, assim, dos problemas. E aí eu fiquei, assim, arrasada, né, já. E aí o médico indicou a gente fazer uma amniocentese, que é um exame que você faz uma punção com uma agulha para colher um pouco do líquido amniótico e examinar esse líquido. Punção na barriga mesmo. Uma agulha na barriga. 7, 8 centímetros, uma agulha bem grande, assim, para furar a barriga da sua esposa. Fura a barriga, fura o útero para colher líquido, para fazer um teste, né? A amniocentese, né? Esse exame, ele tem um risco de perda fetal e ele consegue detectar ali, fazer um mapa dos cromossomos para ver se tem ou não tem a síndrome. Mas isso não afetaria em nada a melhoria de vida para a criança, só para saber se teria ou não a síndrome, né? E como a gente havia decidido que não iria abortar, que a gente não iria interromper a gravidez, na verdade já passaria de um aborto, né, a fase, mas que a gente não iria interromper aquela gravidez, a gente decidiu não fazer. Então, assim, ele mandou a gente para um especialista em medicina fetal aqui no Rio, um cara que é bem renomado. Ele examinou de novo, fez uma nova ultrassonografia morfológica
dentre os problemas ali, ele começou a suspeitar também de um encurtamento do fêmur, que é quando o bebê não tem um crescimento bom, né? Indicando, mais uma vez, que podia corroborar mesmo com uma síndrome, né? Aí ele indicou pra gente fazer um exame que a sigla é NIPT, até esqueci cada palavra do que significa, mas assim, é um exame que faz no sangue materno para detectar as células do feto ali. Só que assim, é um exame que não é diagnóstico, ele não dá tanta certeza quanto a minocentese, mas se não tivesse mais nenhuma alteração em nenhum outro exame, seria um exame assim, confiável para descartar a hipótese de síndrome ou não, né, de aproximar da hipótese de ter a síndrome. Como era um exame menos invasivo, a gente decidiu fazer. Só fazia na época fora do Brasil. Não sei nem se hoje faz mais. Na época eram R$2.000, né? Há 6 anos atrás era uma grana. Se hoje é uma grana, na época então. Mas a gente estava tão desesperado que a gente decidiu fazer mesmo assim, para ver se conseguia ter uma gravidez mais tranquila, porque eu já estava muito preocupada. Só que aí ele pediu para eu fazer um exame do coração do bebê, né? E aí eu fui fazer com uma médica também muito boa, e aí apareceu lá uma comunicação entre os ventrículos, que é uma parte do coração onde não deveria ter comunicação. A sigla é C e V, né? No átrio é normal ter comunicação durante a gestação e até um pouquinho depois que o bebê nasce. Mas nos ventrículos não é normal. Então era um forte indicativo de que aquela criança tinha algum problema, né? Então quando eu levei esse resultado, e eu já sabia disso pro especialista, ele falou que não daria mais para fazer o NIPT, não seria um exame confiável, né? E nesse dia, né, do exame do coraçãozinho, eu fiquei muito mal, né? Minha irmã foi comigo, na época ela não dirigia, eu voltei para casa chorando o trajeto inteiro, de desespero mesmo. Foi eu um não momento pude estar presente nesse exame. Muito desespero, né? A gente não esperava que ia dar nada de errado, né? Pois é. A gente estava muito confiante, pedindo muito a Deus para serem só coincidências, né? E infelizmente naquele dia a gente viu que não eram só coincidências, que alguma coisa indicava realmente um problema muito sério. E aí você começa a pesquisar na internet sobre esse tipo de síndrome, né? E aí você pesquisa síndrome de Ehlers e você vê o testemunho de pessoas, crianças, fotos de crianças, relatos e tal, e a sua cabeça vira de cabeça para baixo. E você fica desesperado e você não sabe como vai lidar com aquilo. Acho que ninguém sabe como lidar com isso, a não ser quando vive. E tenta, de alguma maneira, se desdobrar emocionalmente e psicologicamente para lidar com isso, mas realmente acho que foi a fase da nossa vida mais tensa e mais complicada. Com certeza até agora foi o pior vale que a gente já passou, o pior deserto. É muito angustiante e eu tava tão mal que eu não conseguia fazer mais nada, assim, eu não conseguia dormir direito. Eu dormia 2 horas por noite no máximo e ficava vagando pela casa, chorando, arrasada. E eu queria dormir porque era o único momento que geralmente eu nem pensava no assunto, apesar de às vezes sonhar com isso, né? Mas era o momento que eu conseguia esquecer daquilo e eu não tinha essa possibilidade mais de dormir porque a angústia me tirava o sono. Eu pedia, Senhor, me devolve o sono, por favor, que eu não aguento mais. E eu fiquei tão mal que eu precisei entrar de licença porque eu já estava até preocupada de naquela confusão mental que eu tava, com privação de sono, fazer alguma coisa errada no trabalho sem querer, né? Porque a gente lida com medicações, com vidas humanas e é muito sério isso, então eu fiquei com medo, pedi um afastamento e graças a Deus eu consegui o afastamento. E
E foram dias e meses, assim, de muita angústia, né? Foi. E aí, nesse período, a minha irmã teve ideia: Cris, vamos fazer uma semana de oração pela Gabriele, que aí já tinha nome, era Gabriele, né? Exato. E aí eu falei, porque Gabriele significa enviada por Deus, né? Enfim, aí minha irmã teve a ideia de fazer semana de oração, a gente decidiu fazer lá na minha igreja. E aí a gente convocou os anciãos, né? Nós somos cristãos adventistas do sétimo dia. Convocamos anciãos para estarem ali presentes na direção da igreja, e a gente começou a fazer aquela semana de oração. Nisso, muitas pessoas já estavam sabendo, foi uma corrente de oração pelo mundo inteiro, que pessoas de fora, amigos nossos que moravam fora, estavam orando por nós e levando os pedidos para as igrejas, a nossa igreja orando muito, né? Irmãs que estavam jejuando por nós, uma irmã que fazia oração pela gente de hora em hora. E aí, assim, duas coisas que me marcaram muito nesse período aconteceram, né? Uma foi que a minha irmã, ela estava pedindo muito a Deus pelo milagre, e ela conta que ela estava no quarto dela orando, pedindo ao Senhor pelo milagre pela sobrinha dela. Ela disse que naquele dia, o meu sobrinho, que tinha quase 2 anos de idade, e era muito espuretinho, ele ficou calmo, quietinho, deixou ela orar. E ela disse que entrou numa conexão com Deus muito grande, muito forte, e sentia ali a presença de Deus, e ela implorando por aquele milagre. E ela falou que até uma coisa sobrenatural aconteceu, que foram as bolsas dela que estavam guardadas, caíram meio que voaram do lugar, né? Do lugar, né? E assim, ela interpretou aquilo como inimigo tentando interromper aquele momento ali que ela estava recebendo de fato o poder do Espírito Santo, né? E aí ela pediu um sinal para Deus, e ela falou assim: Senhor, se de fato o Senhor estiver fazendo um milagre na vida da minha sobrinha, eu queria que o Senhor, por favor, fizesse a minha irmã conseguir dormir essa noite, porque já tem várias noites que ela não consegue dormir. Isso foi de uma sexta para um sábado. Aí ela me ligou no sábado pela manhã, né, assim, muito ansiosa. Ela: Cris, como é que foi sua noite? Aí eu respondi para ela: Carla, eu não sei o que aconteceu, até me emociono só de lembrar, mas essa noite eu consegui dormir a noite inteira. Alguma coisa aconteceu. E ela falou: eu sei o que aconteceu, fui eu que pedi a Deus por esse resultado, né, por esse sinal. Aí ela me explicou tudo, né, e eu fiquei muito emocionada, mas eu ainda não conseguia acreditar que Deus estava fazendo um milagre, porque tudo dizia o contrário, sabe? Além disso, a minha cunhada, um pouco antes desse período, ela não estava sabendo do que estava acontecendo com a gente, porque o Ivan achou melhor, ele não queria ficar falando muito para as pessoas. Não queria expor, né, a situação. E não falou para minha cunhada, né? Porque quando você expõe, todo mundo fica perguntando o tempo todo, e isso é muito desgastante. É muito desgastante mesmo. A gente até teve problemas assim com algumas pessoas que eu me isolava, as pessoas não conseguiam entender por quê, mas assim, só quem passa mesmo sabe como vai lidar com aquilo. Aí eu sei que a minha cunhada ligou num sábado também e falou com o Ivan que tinha tido um sonho, que tinha uma relação comigo, com o Ivan, que ela não sabia exatamente o que era, mas que era em relação ao nascimento de uma criança, e que todo mundo estava ali ansioso para saber se a criança ia nascer bem. E no final a criança nascia bem. Sim. E aí o Ivan ficou emocionado e falou para ela: então deixa eu te contar o que está acontecendo. Ele contou, ela: então com certeza é porque Deus já está agindo nisso, né? Eu lembro que eu tive um sonho também de que estávamos viajando, e normalmente a Cris sempre viaja do meu lado, né, no banco do carona, no carro. E no sonho, a Cris não estava do meu lado, a Cris estava atrás. E eu me virava e eu via a Cris olhando para trás na diagonal. E quando eu virava mais um pouco, eu via uma cadeirinha de bebê e um pezinho de criança, entendeu? E isso me confortou bastante, porque a gente passou a ter certeza de que a gente não estava sozinho.
Na verdade, o Ivan, né? Porque eu me senti muito sozinha nesse período, sabe? Assim, Não. Eu me apeguei muito à fé no Senhor. Você tem um bebezinho ali dentro e tinha a possibilidade dela morrer dentro do meu útero, sabe? Era muito tenso quando ela ficava muito tempo sem mexer. Assim, eu acho que mães que passaram por abortos ou passaram por situações semelhantes como a minha conseguem ter um vislumbre, assim, do que eu estava passando, podia entender um pouco quando você tem a gestação que você espera muito alguma coisa acontecer, né? E a gente recebeu também muita visita de irmãs. Tinha uma irmã nossa que falou pra gente que já não orava mais pela Gabriele, porque sabia que Deus já estava fazendo milagre, mas que orava por mim, para eu conseguir receber, né, aquela certeza e ficar bem, né? E aí o que aconteceu? Durante essa semana de oração, acho que uns dias antes da semana de oração, eu tive um sangramento, um pequeno sangramento. Foi uma semana depois do dia que a gente faria a corda sem tese. E o sangramento não identificou absolutamente nada, ninguém entendeu. O Ivan falou que Deus é que estava limpando já ali, já estava consertando tudo. Porque a Cris perdia um pouco de sangue e por vezes vinham pequenos coágulos. Eu comecei a dizer que era Deus que já estava começando a operar, ali, operar e tirar o que tinha de ruim na nossa filha. Fé, né? A fé de um pai. Porque assim, né, essas coisas ruins que acontecem são consequências do pecado, né? Não é que uma criança especial não seja uma bênção, mas assim, é consequência do pecado. Deus nunca planejou pra gente, né, que a gente tivesse que passar por isso. Qualquer família, né, que talvez passe por situações dessas, no final vê que a criança de fato é uma bênção. Sim, sempre é. Mas pra gente aquilo ali tava muito difícil mesmo, né, de aceitar, porque a gente sabia que aquilo era uma consequência do pecado. E João acordou. João acordou. E aí, eu sei que alguns dias depois desse sangramento, eu tive uma perda de um líquido rosa em pouca quantidade. E aí fui à emergência, descobrimos que eu tinha rompido a bolsa. Perdi até o casamento de uma grandíssima amiga, que eu ia ser madrinha por causa disso. Vai interromper um pouquinho? Vou pegar o João. O Ivan foi pegar nosso caçula, então vou continuar aqui. E aí eu tive nessa perda de líquido, fiquei internada. Os 5 dias foi o período dessa grande amiga, Thaís, que estava casando. E foi assim um momento bem difícil, porque eu recebi o meu obstetra, né, foi fazer uma visita lá. E eu olhei no olho dele e eu vi assim um olhar de pena, sabe? Tipo, poxa, por que tá acontecendo isso tudo? Mas uma pena assim de uma pessoa que tem empatia, tá se colocando no lugar, porque ele é um médico muito humano, né? E aí ele olhou assim e falou, tipo, não sei por que isso tudo tá acontecendo, mas já foi tentando desconversar para me dar uma animada, mas eu vi ali que no olho dele, ele tinha certeza que ela tinha algum problema, porque eram muitas coincidências num bebê só, pra serem só coincidências, né? Tipo assim, qual é a probabilidade de uma criança ter um cisto no cérebro e não ser nada? 0,000. Aí você soma qual a possibilidade de ter uma artéria umbilical única e não ser nada? Soma mais não. É 0,000. A chance. Você vai multiplicando a gestação com 30 semanas e a bolsa romper. Qual a probabilidade disso não ser nada? Né? E vai somando com tudo, é uma probabilidade praticamente nula, né? Os estatísticos que entendem um pouco melhor disso. Bom, precisei trazer o João para mamar. João é o nosso caçula, daqui a pouco a gente vai apresentar a família completa. Mas enfim, eu fiquei internada então, né? Com 30 semanas, tudo indicando que era um problema sério. Eu não entrei em trabalho de parto. E com 34 semanas foi feita a indução do parto. Eu queria um parto natural, aquela coisa toda, mas não foi possível, né? Diante das coisas que aconteceram. Falou isso no de oração? Falei.
Ótimo. E eu não queria... E nessa altura do campeonato, a gente nem estava mais importando se ia ser parto normal, se ia ser cesárea. Enfim, eu queria que aquilo se resolvesse logo, né? E aí a gente foi pro hospital, fazer indução e tudo. Eu entrei em trabalho de parto. E aí a Gabriele nasceu, né, eu estava na banqueta, foi um parto muito bonito, muito humanizado. Eu estava lá, acompanhei tudo de pertinho. Então cortou o cordão como ele queria, né? E ela chorou logo ao nascer. Ivan disse que ela, de azulzinha, passou para rosinha em um segundo, né? Em menos de um segundo. A sala de parto estava bem cheia, tinha muitos residentes até, porque ia nascer uma criança com síndrome de Edwards, entendeu? Eu não sabia que tinha residente ali, porque assim, naquela hora eu já estava na Partolândia, não lembro de muitos detalhes não, né? Enfim, e ela nasceu perfeita. Sim, né? foi. Aí a médica olhou e falou assim, ela parece que não tem nada, né? Como ela nasceu com 34 semanas, ela não conseguiu sugar bem ali. Aliás, fez primeiro uma hipoglicemia, quando o açúcar está baixo no sangue, não conseguiu sugar o leitinho que eles deram, precisou internar. Acabou ficando 10 dias na UTI porque fez uma icterícia, né, que prematuro faz muito mesmo, e precisou fazer banho de luz, né? E aí, nesses 10 dias, ela fez uma série de exames lá dentro. Sim, que aí começou as notícias das nossas vitórias, né? Exatamente. Teve uma noite que a gente estava lá internada, eu estava internada ainda, e aí ligaram pra gente, né? O Ivan tinha me falado, Cris, a gente vai ver o mar vermelho se abrindo na nossa frente, vida. isso. E aí ligaram pra gente informando que tinha sido feito a ecocardiografia, o exame do coração, e que ela não tinha nada, tava a CIV, aquele buraquinho no coração, simplesmente sumiu. Sumiu. Que assim, quando some, leva muito tempo. Sumiu na nossa filha. Tanto que assim, que quando ela estava internada lá na UTI, na incubadora e tudo mais, a pediatra, ela falou assim, olha, eu quero que vocês tragam para mim todos os exames que vocês fizeram durante a gestação. Todos, sem exceção. Que eu quero olhar, porque a criança que está na minha frente não é a criança que os exames dizem que é. É outra criança. A gente esperava, né? Exato. Porque, a gente estava esperando receber uma criança e nasceu outra. Depois falou com uma técnica de enfermagem que ela estava naquela noite que a Gabriele nasceu, ela falou, a gente estava esperando uma criança com síndrome. Quando eu vi, eu falei, essa criança não tem nada. Com dificuldade de então, respirar. Estava ali todo mundo esperando Exato. por uma criança com síndrome de Edwards ou alguma outra síndrome, e foram todos surpreendidos, né? Graças ao bom Deus, que é tão poderoso. E no quarto, quando a gente recebeu esse telefonema, a gente chorava, e foi muita alegria, ligando para todo mundo de madrugada. O encurtamento de fêmur, eu esqueci de falar, que nos outros exames que a gente fez, mostrava o encurtamento de fêmur mesmo, estava cada vez menor em relação aos outros ossos, exato. né? E aí a médica que estava acompanhando ela mais diretamente pediu para ver os exames. Gente, não entendo, ela tem o fêmur normal, tamanho de fêmur normal, o coração normal. A única coisa que ainda tinha era o cisto do plexo coroide, que foi diminuindo, e a artéria umbilical única também, né? Que poderia ter causado uma má formação nos rins e não causou nada. Não causou nada, que depois a gente teve que acompanhar a função renal dela, e tudo normal, quer dizer, não função renal, fazer ultrassonografia, sim, né? Sim. E tudo normal, graças a Deus. Ou seja, o pesadelo se transformou num sonho. Um sonho, num milagre. Exato. Hoje a gente acorda todo dia com um milagre em casa, né, Ivan? Vem cá, Milagre. Pra não deixar a gente esquecer Vem do cá, Deus Milagre. poderoso Ela tá que a com gente vergonha. serve. Onde você vai, menina? Ela quer pegar a família completa. Já vai fazer 6 anos. Sim. E Dezembro. E esse ano... Quer dizer, daqui a alguns dias ela já faz 6 anos. É isso. E a gente é muito grato a Deus por esse milagre, porque ela é uma menina, assim, especial, mas no sentido de
de ser assim separada por Deus de fato, de ser uma criança Cuidado com o tripé. muito Ela quis pegar maravilhosa. a família completa. Então, assim, aqui essa é a Gabriele, levanta o rosto. Fala, Gabi. Se apresenta. Oi, meu nome é Gabi. Solta a Marie um pouquinho. Vai. Fala seu nome, sua idade. Minha idade é 5 anos e O que você gosta de fazer? É. eu gosto de brincar hoje. É o que ela mais gosta de fazer, brincar. brinca com todos os brinquedos que ela tem. Ela é uma criança muito feliz, graças a Deus, muito brincalhona, saudável, bagunceira, também desobedece. Na fase de começar o aprendizado da alfabetização. Exatamente. E esse ano nós decidimos que a família estava pequena. E aí chegou o João e agora com a família completa, tá o João aqui, entendeu? Interrompeu o almoço dele para ele aparecer um pouquinho. Mas a Maria, o nome dela é Marie. A Marie é a nossa gatinha, entendeu? E o objetivo desse vídeo, né, com muitas interrupções e tal, é dizer para vocês que nós cremos num Deus vivo, entendeu? E que Ele presenteou a nossa fé com um milagre, de que tudo indicava de que a nossa filha seria uma criança sindrômica, entendeu? Os médicos tinham certeza disso, os médicos esperavam por isso, os exames mostravam isso, e foram muitos exames, não foram um exame só, foram muitos. Mas Deus surpreendeu a todos, inclusive a gente, e honrou a nossa fé. O que acontece? A gente não sabe exatamente por que algumas orações são atendidas e outras não, né? Isso, eu ia falar disso agora. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender quando Deus diz não pra gente. A gente não sabe exatamente o motivo, porque Deus disse sim pro nosso pedido, né? Mas quando a gente estava na semana de oração, eu me lembro que o pastor teve imposição de mãos dos anciãos e a Gabriele mexeu ali. E eu lembro que o pastor, que é o pastor Anderson, que a gente ama muito esse pastor, que visitou a gente, deu maior apoio nesse período, ele falou pra gente o seguinte: Cristiane e Ivan, vocês vão receber a bênção que vocês estão pedindo, mas vocês não têm ideia da responsabilidade que vai recair pela mão de vocês, porque essa criança que está no ventre da Cristiane, ela vai ser uma missionária, ela vai levar para as pessoas a mensagem de Deus. Ela vai ser uma serva de Deus que vai sair pregando a palavra de Deus. Eu lembro muito bem dele falar isso, sabe? De fato, eu não sabia que responsabilidade era aquela, porque a gente não se prepara para ser mãe, muito menos para preparar uma missionária, né? É uma responsabilidade, assim, muito grande mesmo, né? Porque, assim, é moldar um caráter, né? Em desenvolvimento nesse mundo tão mau. Um caráter que seja, assim, que ame ao próximo, né? De maneira a dar a vida mesmo pelo próximo, para poder levar a mensagem de salvação que todos nós precisamos, né? Na Terra. E as pessoas estão tão sedentas. Mas, enfim, eu lembro muito bem do pastor ter falado isso, mas estamos muito, muito gratos a Deus e pedindo cada dia mais, assim, a sabedoria do Senhor, o Espírito Santo, né, em nossos corações, para transformar nossas vidas de pecadores, né, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, né, que esse é o grande objetivo que Deus tem para nós. Ele quer nos restaurar por completo, né, desde que o pecado, a maldade entrou no mundo, Ele quer nos trazer de volta para aquela condição em que o ser humano foi criado, de perfeição. Exatamente. De semelhança, né, com o caráter de Cristo. Até que a gente chegue no grande dia que Jesus vai voltar e vai nos levar para morar no céu. E é isso que a gente acredita, porque se esse mundo for só isso aqui que está aqui, esse tanto de injustiça, de maldade, eu acho que não vale a pena, né? Sim. Então, nosso tempo já está acabando e o vídeo ficou maior do que a gente queria, mas a gente espera que sim, alcance você, que você tenha sempre fé em Deus, nunca duvide do amor de Deus, mesmo quando a resposta dele for não,
que tivemos já alguns nãos na história da nossa família. E não deixe de amar a Deus, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de crer nele. Porque Ele é um Deus vivo. Né, filha? Uhum. É isso aí. Então, nosso abraço a todos. E assim que possível, a gente volta falando mais da nossa família.